Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: hoje vai ter transformação. Hoje vai ter renovação de vidas. Aleluias. Gostaria de chamar a sua atenção para a palavra de Deus que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo de número 37, e o verso é o de número 10. Ezequiel, capítulo de número 37, o verso é o de número 10. A palavra do Senhor vai dizer assim para nós: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Diga comigo: um exército sobremodo numeroso. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, esse capítulo 37 do livro de Ezequiel, todo mundo sabe muito bem que essa é uma profecia a respeito da restauração de Israel. Não vamos entrar muito neste mérito, mas vamos falar o que o Senhor tem para nós nesta noite. Neste capítulo de número 37, há um acontecimento espiritual, há um acontecimento sobrenatural, que envolve três pessoas, podemos dizer assim, três seres. Primeiramente Deus, segundo Ezequiel, e terceiro os ossos secos, que são as pessoas que estão ali no vale de ossos secos. A palavra de Deus vai começar no verso de número 1, dizendo o seguinte: que o Espírito do Senhor, a mão do Senhor, veio sobre mim, dizendo Ezequiel, a mão do Senhor veio sobre mim, e me levou a um vale de ossos, a um vale cheio de ossos secos. De repente Ezequiel, em uma visão, não sei se quando ele estava dormindo, não sei como foi esta visão, o certo é que de uma forma espiritual, Ezequiel tem esta visão, e Deus pega Ezequiel, leva Ezequiel cuidadosamente, e coloca Ezequiel no meio de um vale de ossos secos. Quando Ezequiel olha para um lado e para outro, Ezequiel só vê ossos secos, somente ossos secos. Mas o que me chama a atenção, que o que chamou a atenção de Ezequiel, foi aquela quantidade de ossos secos. Quem sabe Ezequiel ficou ali impressionado, ao ver tanto e tantos ossos secos daquela forma. Me chama a atenção também, que para Ezequiel, ele estava vendo ossos secos, mas para Deus, não era ossos secos. Deus estava levando Ezequiel ali, porque para ele, o Senhor, ele estava vendo multidões de pessoas. Ainda que esteja só os ossos, mas Deus estava vendo pelo seu poder, pela sua grandeza, ele estava vendo multidões de pessoas mortas. Meus amados irmãos, a palavra de Deus vai dizer em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, que Deus ele não vê como vê o homem. Ezequiel está abismado, mas Deus está consciente. Deus tinha uma obra a fazer no meio daquele vale, mas Ezequiel estava espantado, porque Ezequiel nunca vira tantos ossos daquela forma. Ezequiel de repente nunca tinha visto tantas pessoas mortas daquela maneira. Aí quando nós pulamos para o verso de número 2, vai dizer o seguinte, que o Senhor me fez andar ao redor daqueles ossos. O Senhor fala para Ezequiel, começa a andar em volta desses ossos. O que quer dizer isso? Ezequiel começa a fazer um reconhecimento da situação daqueles ossos. E Ezequiel agora começa a andar e observar aqueles ossos.
Ezequiel ainda não sabia o que Deus queria fazer com ele ali, nem porque o Senhor tinha levado ele ali, mas o Senhor mandou ele andar em volta daqueles ossos secos. E ele agora começa a fazer reconhecimento, andando em volta daqueles ossos. E após o reconhecimento, Ezequiel viu que os ossos eram numerosos. Após dar a volta, ele olhou. Quem sabe ele botou a mão na sua cabeça e disse: Senhor, eu nunca vi muitos ossos desta forma. Senhor, a quantidade é muita, é numerosos, é muitos. E ele ainda, após o seu reconhecimento, ele vê que aqueles ossos estavam sequíssimos. Quando o Senhor colocou ele lá, ele disse que os ossos eram secos. Mas quando ele começou a andar ao redor, fazer o reconhecimento, ele pôde perceber que os ossos estavam sequíssimos. Eu não sei quantos anos tinha aqueles ossos ali naquele vale, queimados pelo sol. Muitos ossos já estavam assim, já virando pó, deteriorando. E Ezequiel não sabia o que o Senhor queria com ele, mas ele sabia que era muito e estavam sequíssimos. Quando Ezequiel fala que aqueles ossos estavam sequíssimos, ele estava querendo dizer: meu Deus, não tem esperança para esses ossos. Meu Deus, não tem o que fazer com esses ossos. Esses ossos são inúteis. Esses ossos não têm valor aos olhos de Ezequiel. Não tinha esperança, não tinha o que fazer aos olhos humanos com aqueles ossos. Quem sabe você entrou aqui também nesta noite sem esperança. Quem sabe você entrou aqui nesta noite achando que já é inútil lutar, achando que é inútil bater. Mas em nome de Jesus, levante a tua cabeça, porque eu falei aqui neste começo, que essa noite é noite de transformação, é noite de vida, aleluias. Meus amados irmãos, e quando chega no verso de número 3, o Senhor faz uma pergunta para Ezequiel, que faz Ezequiel tremer na base. A estrutura de Ezequiel é balançada, por causa da pergunta que o Senhor faz para Ezequiel. Qual foi a pergunta? Foi a seguinte: Ezequiel, poderão viver estes ossos? Ezequiel olha para aqueles ossos sequíssimos. Ezequiel trêmulo ali, sem saber o que responder para o Senhor. E o Senhor perguntando: poderão viver esses ossos? Ainda que sequíssimo, poderão viver? Ainda que sem esperança, poderão viver? Ainda que não serve para nada, poderão viver? Quem estava perguntando era o Deus da vida. E sabe qual foi a pergunta de Ezequiel? A resposta de Ezequiel: Senhor, tu sabes. Tu sabes. Gênesis capítulo 18, verso de número 14 vai dizer: haveria alguma coisa impossível para Deus? O Senhor sabe da minha vida, o Senhor sabe da tua vida, o Senhor sabe da tua preocupação de amanhã, segunda-feira. O Senhor sabe da tua angústia, o Senhor conhece a tua lágrima. Ei, o Senhor sabe, e Ele tem na mão o efetuar, e o querer está nas mãos de Deus. Aleluias. Eu já vi essa resposta. Tu sabes. Nosso irmão Pedro deu essa resposta para Deus. Ezequiel falou: Senhor, tu sabes. Aí quando chegamos no verso número 4, o Senhor chama Ezequiel e fala para Ezequiel: Ezequiel, meu filho, profetiza sobre estes ossos. Meus irmãos, por que Deus levou Ezequiel a este vale de ossos? Deus, pelo grande poder,
pela sua grandeza, Ele não poderia Ele mesmo assoprar sobre aqueles ossos? Ele mesmo dá uma palavra e aqueles ossos viverem? Aqui está a prova que Deus precisa de mim, que Deus precisa de você. Eu já vi pessoas pregarem e dizerem que Deus não precisa de nós. Deus não depende de mim. Deus não depende de você, porque o dia que eu não quiser fazer, ou seja, que a igreja no mundo não quiser fazer, a Bíblia diz que as pedras clamarão. Ele não depende de nós, mas Ele precisa de nós. E Deus leva Ezequiel ali para quê? Para que Ezequiel profetizasse sobre aqueles ossos secos. E o Senhor fala para Ezequiel: Ezequiel, você vai dizer para esses ossos: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aleluias. Meus amados irmãos, para haver transformação de vidas, para haver vida, para haver renovo, para haver transformação, tem que ser pregada a palavra de Deus. Quantos ossos secos, quantas pessoas sem vida, quantas pessoas sem esperança. Ei, você não está trabalhando naquele local simplesmente porque você é alguma coisa, não só porque você é um engenheiro, não só porque você é um mestre de obra, não só porque você é um doutor, não só porque você, por causa da sua profissão, primeiramente, você é um profeta de Deus. No teu trabalho, você é simplesmente um profeta de Deus disfarçado na tua profissão. Deus te colocou ali porque algo extraordinário Ele tem na tua vida. Aleluias. E Deus fala para Ezequiel: profetiza a palavra de Deus. É a palavra, irmãos. Não adianta o pregador subir no púlpito, pegar o microfone e ficar contando história. Não, é a palavra de Deus que transforma o homem. É a palavra de Deus que transforma o pecador. É a palavra de Deus que muda a vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Enquanto nós nos calarmos, irmãos, os ossos vão continuar secos, as pessoas vão continuar na sarjeta, mas o dia que a igreja abrir a boca e profetizar a palavra de Deus, vai haver vida e transformação. Aleluias. Vai haver vida e transformação. Ezequiel, profetiza a minha palavra. Aleluias. Aí quando nós chegamos no verso de número 5 ao verso 6, o Senhor vai dar instrução para Ezequiel. Como Ezequiel vai ter que se proceder ele naquele vale. Aí ele vai dizer lá no verso 5, olha só as instruções que o Senhor vai dar. Ezequiel, você vai dizer o seguinte para os ossos secos. Você vai dizer assim: assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Observe bem que o Senhor conversa com aqueles ossos secos como se estivesse conversando com a pessoa. Loucura. Mas o apóstolo Paulo diz que as coisas de Deus são loucura para o mundo. E o Senhor agora vai mandar Ezequiel conversar com aqueles ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vós e viverei. Você vai dizer para eles também, Ezequiel, que eu porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. É isto que eu quero que você profetize para esses ossos secos. Você está entendendo para que Deus te chamou? Aleluias. Você está entendendo porque eu perguntei se há profeta de Deus aqui nesta noite? Aleluias. Aí quando nós chegamos no verso de número 7, após Ezequiel ter recebido as instruções, ele já sabia o que ele havia de fazer, baseado na palavra de Deus. Ezequiel agora vai profetizar.
Irmãos, agora o interessante, sabe o que é, irmãos? Profetizar para quem tem vida é fácil. Profetizar para pessoas dentro da igreja é fácil. Agora eu quero ver profetizar para um drogado. Eu quero ver profetizar para uma prostituta. Eu quero ver profetizar para um maconheiro, para um assassino. Chegar para ele e dizer: ei, o Senhor tem algo novo na tua vida. Ei, você é uma alma preciosa para você. Ei, eu profetizo o Espírito de Deus sobre a tua vida. É isso que o Senhor espera de nós. Aleluias. Oh, glória a Deus. É isso que o Senhor espera de nós. Aí no verso de número 7 a 8. Então eu profetizei segundo me foi ordenado. Diga comigo: segundo me foi ordenado. Mais forte. Ele não vai falar nada mais e nada menos do que Deus mandou que ele falasse. Os ossos estavam ali. Mas para Deus as pessoas estavam ali. Eram multidões. Multidões, multidões no vale da indecisão. Muitas pessoas. E ele agora vai profetizar, de acordo com o poder da palavra de Deus. Aí ele abre a sua boca, e ele começa a dizer: ossos secos, ouvi a palavra de Deus. E ele olhava para um lado e olhava para o outro, e nada. De repente de novo: ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Aí a Bíblia vai dizer: enquanto ele profetizava, houve um ruído. E ele começou a profetizar: ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Começou a aparecer um ruído, e quanto mais ele profetizava, mais ruídos apareciam, e ele continuava profetizando a palavra de Deus. Parecia loucura, mas ele continuava profetizando a palavra de Deus. Aleluias. Pastor Guimarães, o que significa esse ruído? Eu vou te dizer: esse ruído de ossos significava o sinal que o milagre ia acontecer. Ei, você não entendeu? O ruído era sinal que o milagre ia acontecer. Aleluia. Eu quero que você sinta o ruído do poder de Deus na tua vida. Oh, aleluias. Quando começou a fazer aquele ruído, aqueles ossos começou a bater ossos com osso e fazer aquele barulho. Ezequiel agora parece que fica espantado, olhando para aqueles ossos e aquele barulho, e ele sem entender, mas era o poder de Deus que já estava agindo. Aleluias. Oh, glória a Deus, aleluias. Oh, amados irmãos, quantos de nós precisamos ouvir o ruído do milagre de Deus? Mas eu quero profetizar nesta noite que o ruído do milagre de Deus vai chegar na tua vida, vai chegar na tua casa, vai chegar na tua família. Aleluia. Amanhã vai ser um novo dia para você, porque o poder e o milagre de Deus está aqui nesta noite. Oh, aleluias. E Ezequiel continua profetizando, ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro avisar o seu segredo aos seus profetas. Era o sinal que a palavra do profeta iria se cumprir.
E o profeta Ezequiel continua profetizando, e de repente ele ouve agora não mais um ruído, mas agora ele passa a ouvir um reboliço. Aqueles ossos começam a bater, osso com osso, e começa a fazer aquele rebuliço, e Ezequiel espantado, multidões e multidões de ossos, agora começam a se moverem, os ossos da mão, do dedo procurando a mão, os ossos do pé procurando o pé, e aquela coisa terrível, aquele rebuliço. O que significa esse rebuliço? Significa a perfeição de Deus. Você pode dar um glória a Deus? Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu sei que você precisa de algo de Deus. Eu sei que você tem orado em prol de alguma coisa na tua vida. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Primeiro tem que haver um rebuliço, aleluia. Deus vai fazer um rebuliço, aleluia. Se for preciso tirar, Ele vai tirar para te abençoar. Ei, se for preciso quebrar a porta, Ele vai quebrar. Se for preciso quebrar ferrolho, Ele vai quebrar. Mas vai haver um rebuliço, aleluia. E o milagre vai chegar. Oh, rica pachobalabastérias. E às vezes, irmãos, o Senhor faz rebuliço até para concertos. Às vezes até para concerto o Senhor faz rebuliço. Mas não desanima não. Eu não estou falando isso aqui para você ficar triste. Porque Deus, quando Ele faz um rebuliço para concerto, o final é maravilhoso e nós saímos cantando glória a Deus. Aleluias. Mateus capítulo 5, versículo de número 48 vai dizer que Deus é perfeito, que nosso Pai, vosso Pai que está no céu, Ele é perfeito. Então ali, meus irmãos, aquele rebuliço era sinal da perfeição de Deus. E Ezequiel continua profetizando. E no meio daquele rebuliço, e no meio agora ali daquele barulho, de repente, Ezequiel vai dizer que surge nervos. Olha só, de repente aqueles ossos agora, depois de ter se ligado o osso, cada osso no seu osso, de repente Ezequiel agora olha, a palavra de Deus diz que surge nervos, outras traduções vai dizer que surge tendões, aleluia, e aqueles tendões começam a crescer ali naqueles esqueletos, e aqueles esqueletos ali agora começa a ter força, porque nervo e músculo significa força. Ei, eles estavam ali naquele vale seco, sabe por quê? Porque eles não tinham força, eles não poderiam ficar de pé, eles não poderiam andar, sabe por quê? Porque eles estavam fracos, porque eles não tinham vida, porque eles não tinham vigor, porque eles estavam sequíssimos, mas o Deus do milagre estava ali agora dando força para eles. Quem sabe eu estou falando para pessoas que estão na mesma situação que esses ossos. Ei, você vem para a igreja arrastado. Você serve a Deus na marra porque a tua mãe e o teu pai servem a Deus. Você serve a Deus simplesmente para agradar a tua esposa, simplesmente para agradar o teu marido. Mas o Senhor, o Deus da força, aquele que deu nervo para esses ossos secos, Ele te toma pela mão nesta noite e te diz: eis que eu te cinjo de força, aleluias. Oh, ricapachobalabastérias, aleluias. Oh, aleluias. Isaías 40, versículo 29 vai dizer: o Senhor multiplica a força e multiplica a força dos cansados, a quem não tem ânimo. Aleluias. E começa a crescer nervo, pastor Sato. Começa a criar músculo, aqueles esqueletos. E Ezequiel ainda continua profetizando. Ele não para de profetizar. E quando Ezequiel olha, todos os músculos e nervos daqueles esqueletos já cresceram. E ele olha agora, de repente, começa a aparecer carne. Do nada, a carne começa a ser criada naqueles ossos. Ezequiel regala o olho e fica olhando para aqueles esqueletos, nascendo carne. Sabe o que quer dizer isso aqui?
quer dizer forma. Deus está dando forma àqueles ossos secos. Nesta noite nós estamos na presença do Deus que dá forma ao homem. Aleluias. A palavra de Deus vai dizer em 2 Coríntios 5,17: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, e eis que tudo. Ou seja, você agora tem uma nova forma. Quando nós aceitamos Jesus, meus irmãos, nós viemos todo deformado, todo sujo, cheio de carrapicho. Nós tínhamos a forma lá do mundo, aleluia. Mas o Senhor nos lavou, aleluia. Escreveu o nosso nome no livro da vida, fez de nós cidadãos dos céus. E hoje nós temos a forma de crente lavado no sangue de Jesus. Pena que muitas pessoas insistem em servir a Deus, mas está contido na forma do mundo. O apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Ou seja, não tomeis a forma, não entre dentro da forma do mundo. Aleluias. Porque nós já fomos mudados, aleluias. Nós não somos mais ossos secos, aleluia. Nós temos vida, você tem vida, aleluias. E ele continua profetizando. Surge a carne, mas ele não para de profetizar. Aí de repente, quando ele olha agora para aqueles esqueletos em carne viva, aquele esqueleto, de repente começa a aparecer pele. Olha que lindo, começa a aparecer pele sobre aqueles, não mais esqueleto, mas agora pessoas em carne viva. E Ezequiel espantado ali, e a carne começando a nascer ali sobre aquelas pessoas. E o que significa isso, pastor Guimarães? A pele significa a beleza, aleluias. Eu quero falar para você aqui da beleza espiritual, aleluia. Nós temos a beleza espiritual. Quem tem a marca de Cristo tem a beleza espiritual. Quem vive a palavra de Deus tem a beleza espiritual. Quem é testemunho deste evangelho tem a beleza espiritual. E por onde você andar, as pessoas vão ver vão ver Cristo na tua vida, porque você tem a beleza espiritual. Aleluias. Oh, meus amados irmãos, quantas pessoas buscando a beleza externa, quantas pessoas gastando rio de dinheiro pela uma beleza externa, quantas pessoas morrendo nas clínicas por causa de uma beleza externa. Mas a palavra de Deus vai nos dizer em 1 de Pedro 3:3, que a vossa beleza não esteja no exterior, por fora, no frisar do cabelo, na joia, nas roupas. Ei pastor, você está pregando contra isto? Não, nem a própria palavra de Deus. Pedro estava pregando contra isto. Ele estava advertindo e dizendo: olha, vocês podem usar sim, mas que elas não sejam, que a beleza de vocês não seja isto, mas que a beleza de vocês esteja no homem, no seu interior. É dessa beleza que eu estou falando nesta noite, aleluia. E se você não tem a aparência de Cristo, aleluia, você está precisando da beleza do Espírito Santo de Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Quantos estão entendendo a palavra de Deus e pode glorificar a Ele? E ele continuava profetizando. E ele termina o verso do capítulo, verso de número 8, dizendo: eles têm nervo, eles agora têm carne, eles agora têm pele, eles têm beleza, eles têm força, eles têm forma, mas eles não têm vida, eles não têm o Espírito
espírito. E ele termina o verso de número 8 dizendo: mas não havia neles espírito. Quem sabe Ezequiel olhou para o Senhor e falou: ei, Senhor, tudo que o Senhor mandou fazer eu fiz, só que eles não têm vida. Não tem vida. Não tem vida. Aí o Senhor olha para Ezequiel e vai dizer para ele: Ezequiel, meu servo, profetiza ao Espírito Santo. Olha só, ele não ia profetizar para os ossos que não eram mais ossos, mas ele ia profetizar ao Espírito de Deus. Profetiza ao Espírito: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos e assopra sobre esses mortos. Não era mais osso, mas eram pessoas mortas, eram pessoas sem vidas. Vem Espírito dos quatro ventos, ou seja, está se referindo aos 4 pontos cardeais. Vem Espírito do sul, vem Espírito do norte, do leste e do oeste, e acerca agora estes mortos. E de repente, irmãos, o Espírito do Senhor começou a soprar do norte, do sul, do leste e do oeste sobre aqueles mortos, aleluia. E sabe o que aconteceu, aleluia? Eu vou dizer bem forte para você dar um glória a Deus. Sabe o que aconteceu? O Espírito de Deus entrou neles e eles passaram a ter vida. Oh, aleluia! Eles passaram a ter vida. Aleluias. A palavra de Deus vai dizer em João 3,16: quem crê em mim tem a vida eterna. João 11,25: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluias. Nada adianta, irmãos, ter força, ter forma, ter beleza, ter dinheiro, ter tudo nesta vida e não ter o Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas esperando a palavra de um profeta, quantos mortos esperando a palavra de um profeta. Sabe o que acontece conosco, irmãos? Sabe o que acontece conosco? O dia que nós passarmos a ver as pessoas como Deus vê, nós vamos mudar o jeito de tratar as pessoas. Enquanto nós tivermos olhado a pessoa e achar que ele é simplesmente um drogado, ele vai continuar sendo um drogado. Enquanto nós continuar achando que ela é simplesmente uma prostituta, ela vai continuar sendo uma prostituta. Enquanto você achar que o teu marido não tem jeito, ele vai continuar não tendo jeito. Enquanto se você continuar achando que o teu filho é um custoso, um trabalhoso na tua vida, ele vai continuar sendo assim. Mas o dia que você começar a profetizar sobre a vida dele, aleluia, quando você começar a profetizar a vida, profetizar que ele é diferente, que ele é uma nova criatura em Cristo Jesus, tudo vai mudar. Começa a olhar diferente. Ao invés de ver osso seco, passa a ver pessoas vivas na presença de Deus. Aleluias. Aleluias. Aí quando nós chegamos no verso número 10, vem o desfecho final. O desfecho maravilhoso. E ele vai dizer: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, como um exército sobrenatural. Ei, enquanto o ministério de louvor toma posição aqui, eu quero lhe dizer,
Nós fazemos parte deste exército. Nós fazemos parte deste exército. Aleluias. Aleluias.